Olá, boa noite. Un placer recibir a vocês hoje aqui no Camino do Encontro. Vamos a tener una live muy especial con una convidada geriatra, a doctora Thais, la cual ya vamos a estar convidando. Le vamos dando tiempo a que Instagram vaya avisando a nuestros seguidores, así podemos procurarla a Thais para entrar. Hoje um grande tema, acho super pertinente para nossa faixa. Olá, 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 tudo bem? tudo bem, Maria Laura? Que prazer estar aqui com você. Deixa eu ajustar aqui isto. Um prazer recibir-te hoje aqui no Caminho do Encontro, um espaço para a maturidade, Uhum. foca em mulheres 50 mais. Realmente recibir-te hoje é a primeira vez que temos uma geriatra, porque acho muito importante pensando em uma longevidade saudável, ir falando de estas doenças e da prevenção que podemos fazer a partir de agora. Um Sim, eu acho que é um assunto muito atual, né? Eu acho que o teu canal é interessantíssimo porque uma população que sempre foi invisível, agora não está mais invisível, né? A gente Então, a gente precisa realmente discutir as demandas e nada melhor que discutir sobre prevenção de problemas que podem nos acometer lá na frente, né? absolutamente. Eu gostaria de apresentar-te, Thais. Você é médica geriatra pela Faculdade da USP, mestre em Ciências da Saúde. Nos conta um pouquinho o que é a ciência da saúde, por favor. Sim, na verdade, quando a gente faz uma pós-graduação, a gente escolhe algumas áreas, né? Então, a minha pós-graduação, o meu mestrado foi em Ciências da Saúde e eu estudei resiliência. Resiliência das pessoas 60 mais, né? Que é uma habilidade de superar a adversidade, superar obstáculos. Então, hoje, depois de quase 20 anos aí dentro da geriatria, e depois tendo executado essa pesquisa, eu entendo que a resiliência, essa capacidade de adaptação que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, é uma das grandes ferramentas para envelhecer bem. Porque quando a gente fica estacionado, a gente começa a se comparar com a vida que foi, a vida que era, e a gente acaba não evoluindo, né? Agora, quando a gente consegue se adaptar, superar as adversidades, aí sim a gente começa a ver beleza em todas as fases e aproveitar de fato todas as fases, né? Muito interessante. Muito interessante abrir com uma palavra como resiliência, porque eu acho que a mulher, quando entra na fase dos 50, quando passa por a menopausa, ela precisa fazer um processo resiliente, Uhum, porque hay toda uma turbulência hormonal, emocional, que ela precisa rever, tirar o melhor e focar no futuro. uhum. Así que concordo contigo que para pensar hoy, aliás, Thais, la ciencia cada vez nos ofrece más años de vida y cómo vamos a querer vivir esta vida. É. Ese es un Eu, desafío. sim, eu vejo que e até essa fase, né, da perimenopausa, da menopausa, eu sinto que a mulher vai encontrando a sua real versão, né? A mulher vai encontrando realmente a sua essência, mas ela tem que estar bem de olhos abertos aí para poder perceber os sinais e se fortalecer diante disso, né? Porque realmente, olha, é uma turbulência. Es una turbulencia, mas eu acho que hoy tiene muchas más ferramentas Muito, que sim. 20 años atrás. Sim, sim, certamente. Y estamos mucho más integradas en la sociedad. Uhum, Antigamente você chegava aos 50 anos e ficava muitas vezes fora do mundo profissional uhum, e fora uhum, da foto. Hoje não. Mas vamos a entrar de cheio em nosso tema, Thaís. uhum. Por favor, que significa demência? Que significa Alzheimer? Quais são os mecanismos de prevenção? Uhum. Então vamos lá.
Demência, vamos imaginar que é um grande guarda-chuva, né? Então, quando a gente fala, essa pessoa tem demência, eu estou dizendo que essa pessoa tem uma síndrome na qual ela perdeu a habilidade de executar coisas que ela aprendeu, habilidades já aprendidas. Ujú, Então, a demência é um conjunto de um monte de doenças que fazem com que a pessoa tenha problemas cognitivos. Então, problemas de linguagem, problemas de memória, problemas de executar atos já aprendidos, problemas de orientação no tempo e no espaço, de raciocínio, de resolução de problemas. E ujú. aí, dependendo do sintoma que começa essa síndrome, a gente vai direcionando o nosso olhar para doenças específicas. Então, hoje nós sabemos que o Alzheimer é o tipo de demência mais comum que existe no mundo, né? Então, o Alzheimer é responsável por mais de 70% dos casos de demências que existem por aí. Então, a gente diz que todo Alzheimer é uma demência, mas nem toda demência é um Alzheimer, porque eu tenho outras síndromes, como a demência por corpos de Levy, a demência frontotemporal, a demência vascular, a demência mista. Todas essas são doenças que acometem a cognição, que fazem com que a pessoa não consiga mais funcionar sozinha, ela vai precisar de outras pessoas para fazer as coisas que ela sempre fez, mas os sintomas acabam sendo um pouco diferentes entre uma doença e outra, né? E aí que a gente vai então afunilando o diagnóstico para cada uma. Desde los exámenes de laboratorio y las imágenes, nos tenemos hoy cómo identificar un cuadro de demencia como un cuadro de Alzheimer. Sim, especialmente nos últimos 5 anos, a ciência, né, evoluiu e nós temos hoje muitas mais ferramentas para nos ajudar nesse diagnóstico, né? Então, até pouco tempo atrás, bem pouco tempo atrás, a gente fazia um diagnóstico de Alzheimer por exclusão. Então, não é isso, não é isso, não é isso, então, de acordo com o quadro clínico, o mais provável é ser Alzheimer. Hoje não, hoje a gente já tem mais ferramentas, então a gente consegue dosar o que a gente chama de biomarcadores, que são substâncias específicas do Alzheimer. A gente pode dosar no líquor, né, que é o líquido que fica no cérebro, a gente pode dosar no sangue, a gente pode fazer exames de funcionamento cerebral, como um PET, por exemplo. Então, a gente tem mais ferramentas hoje para chegar a um diagnóstico mais provável. ¿Cuáles son los primeros síntomas que surgen 10 años antes de manifestarse a dolencia? Uhum. Hoje até, inclusive hoje no meu feed eu coloquei um post Eu vi, eu vi. sobre a doença de Alzheimer e a demência de Alzheimer, né? Até pouco tempo atrás a gente achava que era tudo a mesma coisa. Hoje a gente sabe que a demência de Alzheimer, na verdade, é a fase final de uma doença que começou décadas antes, 10, 20 anos ou até mais. Então, por exemplo, nós estamos aqui podemos ter a doença de Alzheimer, podemos ter os marcadores dessa doença no nosso corpo, mas nós não desenvolvemos a demência. Podemos desenvolver a demência? Podemos, mas também podemos não desenvolver. Agora, depois que eu. Então, Ya, assim, existe uma portadores, fase, vamos. podemos ser portadores sin manifestar a dolencia. Exato. Exatamente. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o Alzheimer ele acontece pela deposição de uma substância chamada amiloide, beta-amiloide no cérebro. É essa substância que atrapalha o funcionamento cerebral. Então eu posso ter uma pessoa com o cérebro cheio de beta-amiloide, mas esse beta-amiloide não atrapalhou o funcionamento do cérebro. E eu posso ter pessoas até com menos amiloide, mas que já desencadeou aí o processo. Então existe uma série de fatores que vão se combinando para dar um fechamento, se isso vai evoluir para uma demência ou não. Agora, quando começam os primeiros sintomas, né? Então, quando que a gente começa a ficar preocupado? No caso do Alzheimer, o principal é a memória mesmo. É a memória recente que começa a ficar prejudicada. Então a pessoa começa a ficar repetitiva, ela começa a falar várias vezes a mesma coisa, ela pergunta várias vezes a mesma coisa, ela esquece totalmente que ela já falou ou que ela já perguntou, ela começa a esquecer compromissos com frequência, a memória começa a atrapalhar, a fazer coisas do dia a dia, do tipo esquecer como é que cozinha um determinado prato que sempre fez, esquecer de pagar a conta do banco ou pagar 2, 3 vezes a mesma conta. Thais, vamos a hacer un comparativo rápido, un ping-pong. A mulher entra na menopausa, comienza a tener problemas de memoria,
porque sabemos que esto acontece, y cómo podemos diferenciar que no son los primeros síntomas de Alzheimer. A pergunta-chave é: até que ponto que essa mulher está percebendo que os seus problemas de memória estão interferindo na sua vida? Geralmente, o que acontece na menopausa é o que a gente chama de brain fog, né? Aquela névoa mental. Ela começa a esquecer coisas, ela começa a se atrapalhar com os compromissos, combinou uma coisa e depois e não foi, achou que era outra coisa, achou que era outro dia. Isso é bem comum dessa fase. Porém, essa pessoa continua autônoma e independente. Ela continua trabalhando, ela continua dirigindo a sua casa, ela continua gerenciando as suas finanças. Então, a chave aqui é quando a perda de memória atrapalha a funcionalidade, essa pessoa começa a depender de outras pessoas para executar coisas que ela sempre fez sozinha. Aí é um sinal de alerta. Aí a gente precisa investigar. Não quer dizer que já é uma demência, porque a gente já tem, a gente tem outros fatores que também podem prejudicar essa memória. Por exemplo, um quadro depressivo, um transtorno de sono muito importante, efeitos colaterais de medicação, em especial remédios para incontinência urinária, que muitas vezes são utilizados nessa fase, podem atrapalhar a memória. Pode acontecer uso excessivo das mídias digitais, que hoje nós temos um grande problema de pessoas viciadas na tecnologia, que está roubando a atenção de todo mundo aí. Então, assim, a gente precisa fazer uma avaliação completa. Mas o primeiro sinal de alerta é esse. Tá esquecida, mas tá esquecida a ponto de atrapalhar a rotina? Sim. Então, a gente precisa investigar que outros fatores também podem estar associados aí, ou se já é um quadro degenerativo, né? Hay una pregunta bien interesante. ¿Existen gatillos que llevan a demencia? Pregunta Mario Barros. Mário, existem vários fatores de risco, né? Hoje a ciência nos traz que nós temos descritos, confirmados, 14 fatores de risco que levam à demência. Então, se combinados, esses fatores de risco, se a gente cuidar deles, então são fatores de risco reversíveis, né? A gente reduz 50% dos casos de demência. Então, imagina, todo mundo que tem demência hoje no mundo, metade poderia não ter se tivesse cuidado desses 14 fatores de risco. ¿Podemos hablar dos gatillos? Vamos lá, então. Até deixei anotadinho aqui para não esquecer de falar nenhum. São fatores de risco que nos acompanham a vida toda. Então, desde a infância, um dos grandes fatores de risco é a baixa escolaridade. Então, aquela criança pouco estimulada, aquela criança que estudou pouco, aquele jovem, aquele adolescente, aquele adulto, que frequentou não só pouca educação formal, né? Teve poucos anos de escolaridade, mas ao longo de sua vida teve poucas oportunidades para aprender coisas novas, para desenvolver a sua mente. Isso é um fator de risco para demência. Então a gente diz que o cérebro é ávido por conhecimento. Quanto mais coisas novas ele aprende, mais resiliente ele fica, mais forte ele fica para enfrentar as doenças que podem vir a acometê-lo. Então isso é Una de las cosas que yo traigo, y vamos a ver si vos acompaña los raciocinios, imagino que sí. Muchas veces as pessoas deixam de estudar, aunque sean profesionales, están acostumbrados a su carrera y dejan de tener desafíos intelectuales. Yo acho tan importante mantener la lectura, principalmente en tiempos digitales como los de hoy, en donde la lectura ha pasado a ser una cosa, te diría que casi secundaria, porque es mucho más inmediatista el celular o computador. Y también buscar desafíos, un nuevo idioma, un hobby, alguna cosa que intelectualmente la mantenga activa. Porque en general llega un determinado momento da vida que você acha que não tem que aprender mais. E esse platô faz com que também haja eu te diria que, não sei se a palavra é uma quietude, mas é um ficar
estagnado en un punto de conocimiento que yo que de nuevo, si hoy la ciencia nos va a ofrecer 20, 30 años más de vida, ¿qué vida vamos a querer vivir? Uhum, uhum, ¿Correcto? O sea, y no solo la importancia de lo económico, porque uhum, más hayan que pensar en una poupanza, es solo pensar en la parte económica. Yo uhum, acho que la salud también es una parte de poupanza. uhum, uhum. Disculpen que estoy falando mal, mas estoy con mucha dor de garganta y por eso tengo dificultades para falar. Mas a gente llega lá, ok? Uhum. Alguien también me preguntaba, María Laura, ¿se manifiesta más en hombres, se manifiesta más en mujeres? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esto? O Sim. sea, O Alzheimer, ele é 2 vezes mais frequente nas mulheres. E até pouco tempo atrás a gente achava que isso acontecia porque a mulher em geral vive mais do que o homem. Então, ao longo da vida, os homens se expõem mais, né? Então, hoje a gente sabe que a expectativa de vida feminina é maior do que a masculina. Então, a gente achava que dava mais Alzheimer na mulher simplesmente porque vivia mais. Mas não é bem assim. Porque agora, com os conhecimentos sobre os efeitos da menopausa no cérebro, a gente está percebendo que sim, a menopausa tem um papel importante nessa epidemiologia, né, nessa distribuição da doença de Alzheimer entre homens e mulheres. Então, o que a ciência tem apontado é, parece que mulheres que não fazem a reposição hormonal ou que fazem numa fase muito tardia, elas acabam tendo mais riscos de doença de Alzheimer do que as mulheres que fazem a reposição hormonal. A gente ainda está aguardando estudos mais definidos, mas ao que tem parecido, né? A ciência está apontando para esse caminho aí. Porque parece que o estrogênio, ele tem um efeito no cérebro que afeta o metabolismo do açúcar no cérebro. Então, até o ponto que, se a mulher começar a reposição hormonal antes de acontecer um prejuízo desse metabolismo de glicose no cérebro, ela acaba não tendo esse efeito negativo da menopausa sobre o funcionamento dos neurônios, sabe? bien, tenemos algunas preguntas y no quiero dejar de pasar. Dice, ¿una persona puede ficar un estadio leve da doencia a vida toda sin pasar para un otro estadio? Sim, eu sempre digo, se você conheceu uma pessoa com Alzheimer, você conheceu uma pessoa com Alzheimer, você não conheceu essa doença, porque ela é muito heterogênea. Ela depende de fatores genéticos, ela depende da nossa história de vida, da nossa personalidade, dos cuidados que a gente recebe e principalmente em que momento que o tratamento foi iniciado. Então, tem pessoas que têm uma evolução muito lenta de fato. Às vezes dura 20 anos, 25 anos o diagnóstico. Porque a pessoa fica muito tempo na fase inicial, depois muito tempo na fase moderada, às vezes nem chega na fase avançada, às vezes, né, acaba falecendo de outra coisa, de outra causa. Agora, tem outros casos que não, principalmente quando existe um marcador genético muito importante, aí a doença costuma evoluir mais rapidamente. Dice, ¿existe alguna relación do uso de panelas de aluminio con la demencia? A gente não tem isso claro, não. É a mesma história do amálgama do dente, né, da panela de alumínio. Isso não, a ciência não mostrou relações ainda. Se um dia aparecer algum estudo, a gente diz, mas por enquanto não temos nenhum dado consistente. Bem, tem alguien que tiene demencia vascular. ¿Qué significa Uhum. vascular? A demência vascular, ela acontece quando tem um problema de circulação no cérebro e aí os neurônios que iriam receber aquele sangue não vão receber. Então, por exemplo, a pessoa sofre um derrame, ela sofre um AVC, então uma artéria que estava levando o sangue para aquela região do cérebro entope. Então, deixa de circular sangue naquela região, aquela região para de funcionar. Se esse AVC acontece na região do cérebro que guarda a memória, ela muito provavelmente vai evoluir com um quadro demencial. Ou se ela tem micro AVCs, ela tem várias lesões cerebrais pequenininhas que pode nem chegar a manifestar como um AVC, como um derrame. Quando tem muitas áreas do cérebro acometidas, ela também pode se manifestar com quadro de demência vascular. E isso acaba aparecendo somente no exame de ressonância do cérebro. Então, ela tem algumas diferenças do Alzheimer, né? A demência vascular, ela geralmente evolui em degraus. A demência de Alzheimer, ela tem uma evolução lenta e progressiva, lenta e progressiva. Na vascular, não. A pessoa tem um problema cognitivo porque teve o AVC,
Se ela não tiver mais nenhum AVC, provavelmente ela vai ficar estável muito tempo, até que ela tenha um novo AVC. Aí ela cai, ela tem mais uma perda, aí ela fica estável mais um tempo. Então, na demência vascular, o que a gente tem que caprichar é nos cuidados para não ter, né, novos eventos. Bien, doctora, ¿es genético o hereditario? Essa é uma grande preocupação, né? Então, se minha mãe teve Alzheimer, eu terei Alzheimer, né? Essa é que é a pergunta que todo mundo faz. É uma grande preocupação dos filhos cuidadores, dos seus pais com demência. É assim, ó. Para a gente falar de um Alzheimer que seja essencialmente genético, ele existe, que é o Alzheimer hereditário, mas ele é responsável por somente 1% de todos os casos de Alzheimer. Ele é raríssimo. Então, assim, 99% de todos os casos de Alzheimer, a gente chama de Alzheimer esporádico, que é uma junção de fatores. Bom, Então, aí, existem. perdóname, entonces ahí a gente puede hacer a prevención sin importar la carga genética. Es muy Uhum, calidad de vida, alimentación, actividad física, uhum, vida uhum. sexual activa, relaciones afectivas. Exatamente. Então, assim, é uma grande janela de oportunidades, né? Então, a gente diz que a prevenção é para todos, independente se tem. Porque, assim, existem genes que transmitem essa herança, então, de pai para filho, né? Que é esse 1%, mas existem outros genes que a gente chama de herança do tipo polimorfismo genético. Eu posso ter um gene de suscetibilidade, ou seja, eu posso ter um gene para o Alzheimer que aumenta o meu risco de eu ter a doença, mas não é determinístico. Eu não vou ter, porque eu tenho esse gene. Aumenta o meu risco. Mas se eu conseguir compensar com outras atitudes durante a minha vida, esse risco não vai se confirmar. Por isso que é uma ¿Cuánto junção de fatores. cicatáis Os na, outros. en la prevención? Isso. Então, a escolaridade é um, que a gente já falou, né? De manter o Ujú, cérebro ativo sempre. ujú. É, você falou da leitura, eu só queria chamar a atenção para um detalhe, Maria Laura, que hoje, como está todo mundo super ocupado, o que que acaba acontecendo? A gente lê frases, a gente tem contato com informações superficiais e isso logo a gente esquece. Ou começa a ler um livro, virou página, já não lembra o que que leu. Então a gente precisa treinar o cérebro de novo. Leitura é bom? Sim, é bom. Mas a gente tem que fazer isso com método. Então, lê uma página, fecha o livro, gente, o que que eu acabei de ler? Deixa eu lembrar. Ou faz um resuminho do que acabou de ler, para a gente ir treinando a memória. Não adianta ler um livro, fechar o livro e depois não saber nem o que estava escrito ali, né? Então, a leitura é importante, mas a leitura atenta, pausada, treinando a memória. Além do mais, então, quais são os outros fatores de risco? São os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Então, tudo que faz mal para o coração faz mal para o cérebro também. Obesidade, sedentarismo, pressão alta, diabetes descontrolado, colesterol alto, uso excessivo de bebida alcoólica, tabagismo. Então, tudo isso precisa ser muito bem controlado, porque eles somados aumentam bastante o risco de ter um quadro demencial, seja por demência vascular, seja por demência do tipo Alzheimer mesmo. ¿Cómo influencia la obesidad? Hum? ¿Cómo influencia la obesidad? Usted nombró obesidad. Muchas veces la obesidad es cuidada desde un aspecto estético y nos lo estamos trayendo ahora desde un lugar de salud. Sim, sim. A obesidade, ela aumenta muito a resistência insulínica. E a resistência à insulina no nosso corpo é muito tóxica para o cérebro. Então, a obesidade, hoje está todo mundo usando as canetas emagrecedoras, né? Eu acho que é, é um outro assunto para a gente aprofundar, mas se a gente pensar que a obesidade em si, o ter muito tecido de gordura é um problema, sim, então perder peso vai ajudar nessa prevenção de doenças neurológicas que nós estamos falando, mas ela tem que vir combinada com a prática de exercícios físicos, porque o que interessa é que a gente tenha músculo. A gente não pode ter tecido de gordura, mas a gente tem que ter músculo. Também não adianta ser magrinha, fraquinha e não ter músculo, que isso também vai gerar outros problemas. Oi? Antigamente, en Brasil, en la década de los 80, todo era aeróbico. É, Que correr, tenía que andar, algo, é. todo musculación.
Na verdade, a gente fala que tem que ser multicomponente, né? Eu tenho que ter, sim, a musculação para ter uma massa muscular boa, mas eu também tenho que ter o exercício aeróbico, porque isso aumenta a circulação para o cérebro, isso ajuda a liberar as toxinas aí do corpo, aumenta o condicionamento cardiovascular. E eu também tenho que ter um outro pilar, que é o da consciência corporal, que a gente consegue com exercícios do tipo yoga, do tipo pilates, do tipo tai chi chuan, que ajuda a gente a manter o nosso equilíbrio do corpo, consciência do corpo, né? E diminui o risco de quedas, que também é um grande problema na terceira idade. ¿Existe algún examen para detectar o acúmulo de beta-amiloide? Sim, hoje nós temos os biomarcadores, né? Que a gente são exames que a gente coleta no líquor. Sabe quando a pessoa tem suspeita de meningite e vai tirar o líquido da espinha? É esse mesmo jeito de coletar, né? Então, tira líquido da coluna para avaliar se tem beta-amiloide no cérebro, através de biomarcadores específicos. E a gente tem um exame chamado PET de amiloide, que é bem específico, mas a gente tem pouquíssimas máquinas no Brasil, acho que tem 3 máquinas no Brasil só, que fazem esse exame. Existem exames que são feitos também de biomarcadores no sangue. Ainda tem alguns processos de validação, mas para eu dizer que uma pessoa tem de fato esses biomarcadores positivos são os do líquor mesmo. Mas voltando, só terminando os fatores de risco, além desses fatores cardiovasculares que eu falei, existem mais alguns que são perda visual não corrigida, perda auditiva não corrigida. Então, a pessoa que vai ficando com dificuldade para ouvir, isso é um fator de risco para demência. Então precisa corrigir se não está escutando bem, tem que colocar a prótese auditiva porque diminui a chance de demência. Isolamento social, então pessoas que convivem pouco com outras. Eu quero que pares muito nisso. Eu tenho um podcast feito dos tempos líquidos, a solitude e os aplicativos de relacionamento. E eu falo muito da importância de relacionar-se. No solo desde lo que es un casal, sino mismo de tener un network, un entorno de gente con la cual compartilhar. E você sabe que o concepto do co-housing para a terceira idade está vindo com muita força, Sim, sim, porque a solidão é uma grande inimiga de todas estas doenças. sim. Uhum, Então, eu acho tão importante, porque hoje, de novo, toda a tecnologia nos está levando a ficar afastados. sim. Que haja que está conectada a través de una tela, mas você desliga seu celular ou desliga seu computador e você está sozinha. Uhum, Você não tem contato físico nem visual. Você ha uhum, perdido isto. uhum. Eu acho tão importante recalcar, porque você pode fazer seu melhor check-up e a melhor prevenção, fazer atividade física, ter uma nutrição impecável, mas se você não está com outros, a solidão pesa. E aí você sabe que tem um adendo aí também. É, ter bons relacionamentos é importante. O que é bom relacionamento? É ter muito amigo? Não necessariamente. É você ter alguém com quem contar. É você ter alguém com quem você possa se abrir, com quem você possa pedir ajuda se for necessário, que você possa ter momentos de confraternização. Não é o número aqui que conta, é se a gente tem alguém. Não, e é a qualidade. Sim, sim, que tem um vínculo positivo, né? Y sabes una cosa, Thais, você sabe que hay un TED feito de la Universidad de Harvard que estudia a curva dos 50 años y fala de cómo las relaciones afectivas, en definitiva, son lo único que prevalecen no final de la vida. Sim. Uhum. Uno normalmente en los 40, los 50, los 60, o desafío eso profesional, es construir o patrimonio. Sin embargo, en los últimos años, por más que você tenga un patrimonio maravilloso, si você no tem con quién compartilhar, a solidão marca e marca na saúde física. Física, exatamente. Ó, o que que os estudos estão mostrando, né? E ter também um propósito de vida, ter um porquê viver, um para que viver.
né? Então, assim, por que que eu vivo? Por que que eu tô aqui? Qual que é o sentido disso? Então, pessoas que têm um propósito de vida forte, isso também é uma mola propulsora. Ela começa a ter bons comportamentos também, né? E aí reforça mais ainda os seus vínculos sociais. Sí, porque además yo acho que practica la fala, practica la escuta, tem todo um tema de linguagem corporal que você Uhum. perde no mundo virtual, É verdade. que se É. enriquece no encontro, a Uhum. importância do encontro. Uhum. Mas temos mais perguntas e eu não quero terminar teu tempo, porque sei que teu tempo es curto, mas preguntan, ¿qué sabemos da medicação nova que se llama Leqembi, que já Uhum. foi autorizada por Anvisa no Brasil? Fala. Na verdade, o Leqembi, que é o lecanemab, ainda não está aprovado pela Anvisa. O que foi aprovado é o Kinsula, que é o donanemab. É um parente do lecanemab, que foi recentemente aprovado pela Anvisa. Esses medicamentos, eles já são utilizados nos Estados Unidos. A Europa está em processo de aprovação também. Alguns países estão aprovando, outros não estão aprovando. Mas assim, eles são medicamentos muito novos, assim, nunca antes utilizados para demência de Alzheimer. E o que que eles fazem? Eles tiram o beta-amiloide do cérebro. Então, se o problema está no beta-amiloide, o que que eles fazem? Eles vão lá e tiram o beta-amiloide. Só que o efeito deles não foi assim tão maravilhoso como a gente achava que seria, né? Então, eles são medicamentos utilizados para quando a pessoa tem uma demência leve, uma demência de Alzheimer leve, ou quando ela tem o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que é um passo antes da demência. Então, ele tem problemas de memória, a gente comprova isso nos testes, mas ainda não virou uma demência. Então, são pacientes realmente, assim, numa fase muito, muito inicial. O que acontece é que esses medicamentos, eles têm um risco de efeitos colaterais potencialmente graves, né? Porque eles podem gerar sangramentos, eles podem gerar edema, inchaço do cérebro. E o que eles comprovaram? Eles comprovaram que numa porcentagem de pacientes, a degeneração, a progressão da doença foi mais lenta. Então, assim, nós acreditamos que foi uma grande janela que se abriu de oportunidades para desenvolvimento de novos medicamentos. Recentemente teve um congresso enorme só sobre Alzheimer no Canadá. E que né, foram apresentadas outras medicações até, mas assim, todas dessa mesma classe. Então, a gente está muito esperançoso que muito em breve a gente vai ter dados assim mais consistentes. Por enquanto, são medicações utilizadas por uma pequena parcela de pacientes ainda. Además por o custo, né? Altíssimo. Muito caros, de fato, muito caros. Doctora, ¿cómo funcionan los cannabinoides para o Alzheimer? Então, se a gente digitar no Google, né, canabinoides e Alzheimer, a gente vai ver um monte de coisa e eu sei que tem muitas pessoas com grande influência falando dos benefícios do cannabis no Alzheimer, mas de fato, o que que acontece? O que que a gente tem de objetivo? Infelizmente, eu digo infelizmente que poderia ter dado certo, né? Mas infelizmente eles não conseguiram comprovar melhora cognitiva. Então, assim, eles não melhoram a doença, eles não fazem a pessoa melhorar do esquecimento, ou melhorar da desorientação, ou melhorar da confusão. Eles acabam melhorando sintomas de comportamento que são refratários a outras medicações. Então, tem pacientes que vão muito bem e tem pacientes que não têm efeito nenhum, né? Então, é um tanto assim, eu diria que né, a gente não tem ainda nenhuma bala de prata, né? Então, usa isso que é aí que vai resolver. Infelizmente, a gente não tem. Doctora, preguntan la relación de demencia vascular no desenvolvimiento de otras demencias como Alzheimer. ¿Hay alguna relación? Sim, existe o que nós chamamos de demência mista. A pessoa tem algumas características da demência vascular e algumas características da demência do tipo Alzheimer. Então, cuidar da circulação do cérebro previne tudo. ¿Y puede el litio frenar o desenvolvimiento de Alzheimer? Não, até eu vi que hoje ou ontem saiu alguma notícia aí na mídia que de uma pesquisa que foi feita em camundongos mostrando que esses ratinhos tinham ratinhos, né, camundongos com doenças neurodegenerativas tinham uma dosagem de lítio menor.
Mas isso não está comprovado, a gente não pode falar isso, extrapolar isso para os humanos, né? Acho que tem mais pesquisa ainda para acontecer. O que eu queria falar também era sobre o sono, que também é algo muito negligenciado e ele tem muita relação. Porque hoje a gente sabe que durante a noite, quando a gente dorme, acontece uma higiene do nosso cérebro. Existe um sistema chamado de sistema linfático, que ele limpa impurezas do cérebro que foram produzidas durante o funcionamento cerebral durante o dia. Então, se a gente não dorme bem, esse sistema não funciona bem. E aí, isso ao longo dos anos, esses problemas vão se acumulando, essas toxinas, vamos dizer assim, vão se acumulando e aí geram um mau funcionamento cerebral. Isso desde pessoas que dormem mal, que têm insônia, que dormem poucas horas de sono, que nunca têm um sono reparador, ou até a síndrome da apneia do sono, em que a pessoa não consegue oxigenar bem o sangue dela. E isso a gente precisa investigar. Você sabe que hoje, dentro dos pilares, o sono é um pilar dentro da construção da saúde como um todo. Sim. Uhum. E é tão negligenciado, né, Maria Laura? Parece que hoje ninguém precisa dormir mais. En general tenemos una edad, una fase etaria en donde a doença se instala, o esto es oscilante. Isso é oscilante. Por exemplo, quando a pessoa tem um marcador genético muito forte, a tendência da doença é aparecer muito precocemente, às vezes até antes dos 60 anos de idade. Às vezes com 50, 55, o sintoma de demência já começa. Agora, pode acontecer da doença aparecer mais tardiamente. E existe agora também, aproveitando o gancho da sua pergunta, um outro tipo de demência chamado LATE, L-A-T-E, que aparece numa fase bem tardia da vida, depois dos 80, 85 anos de idade. Então, pode acontecer a qualquer momento. Parkinson y demencia, O Parkinson é uma doença essencialmente motora, né? O Parkinson é uma doença do movimento. Agora, será que existe Parkinson em demência? Em tese, pode até acontecer, porque são duas doenças completamente diferentes, né? Com causas diferentes. Pode acontecer naquela pessoa ter as duas coisas. Mas, quando uma pessoa com Parkinson evolui com problemas cognitivos, ou fica esquecido, ou fica confuso, geralmente não é isso. Geralmente é o que a gente chama de demência relacionada ao Parkinson. Então, o Parkinson é motor, só que depois de muitos anos da doença, em torno de 20 anos, metade dos pacientes podem evoluir com quadro demencial, que a gente chama então demência relacionada ao Parkinson. bem, uma pessoa que sufrió de depresión tiene más chances de tener un cuadro de Alzheimer. Sim, isso é o outro fator de risco, né, que é a depressão, mas não qualquer depressão. Quando a pessoa tem uma depressão numa fase muito precoce da vida e essa depressão é tratada e é controlada, isso não é considerado um fator de risco. Agora, quando a depressão começa a partir dos 60 anos, 65, sim, ele é um fator de risco, especialmente se não tratado adequadamente. E eu digo adequadamente porque às vezes a pessoa vai ao médico, recebe um antidepressivo, ela nunca fica totalmente bem, ela melhora um pouquinho, mas ela não está na sua plenitude. Então, é importante que a gente tenha esse conceito. A depressão é uma doença e ela precisa ser adequadamente tratada, com médicos experientes nessa situação, pedindo ajuda de equipe multiprofissional, psicólogos e também a prática de atividades físicas, tudo para ajudar na melhor versão que a pessoa pode ficar com a doença controlada. Eu acho que de lo último que falaste para la maturidade, hay cosas muy relevantes que eu gostaria de pensar. A solidão y la importancia de tener un núcleo afectivo y de vínculos. A obesidade, que muitas veces se la ve desde un olhar estético y no desde un olhar da saúde. Uhum, E a depressão, porque eu acho que hoje a epidemia a nível mundial é a uhum, depressão, prestarle a devida atenção que ela requiere e não levar ela puxando a barriga para frente. uhum, Porque muitas vezes a pessoa se va autoenganando, o entorno acha que es la naturaleza, es la forma de ser da pessoa,
e realmente não querem enfrentar o diagnóstico e tratá-lo, porque eu acho que hoje, tanto a depressão como o transtorno de ansiedade, como o síndrome de pânico, são doenças que têm tratamento. Uhum. E ainda mais hoje, apoiadas no esporte. Você vê como hoje, tanto para a depressão, como para a ansiedade, como para o síndrome de pânico, o esporte é sugerido como parte do tratamento. Como parte. Uhum, Então, exatamente. es importante tener una visión multidisciplinar. Uhum. No solo es el geriatra, o no solo es el neurologista, o no solo es o ortopedista. Esa visión holística da pessoa madura para pensar em uma longevidade saudável. Ainda não faz muito para este conceito. Tá? Sim, sim. E eu acho que até o teu papel, né, nas mídias, eu acho, Maria Laura, muito interessante, porque muitas vezes aquela pessoa que está se sentindo deprimida, que está triste, que está se sentindo isolada, que não está se sentindo motivada, né, sem energia, sem ânimo para fazer as coisas que sempre fez, ela pode interpretar isso como natural da idade. Ah, mas o idoso fica mais quietinho mesmo. Ah, mas não encontro mais com ninguém, tô aposentada, não tenho mais um círculo de amigos, é normal eu não ter ânimo mesmo. Gente, não é normal. Não é normal da idade. Então, se tem sintomas, a gente precisa ir atrás do porquê que isso está acontecendo e buscar um tratamento. Porque esse sintoma não tratado pode sim piorar e evoluir para uma coisa mais séria, né? A demência pode causar depressão? Não, na verdade é que assim, demência e depressão, elas se entrecruzam em vários pontos. Então, um é isso que nós falamos, né? A depressão gerando um fator de risco para a demência. Mas isso também pode ser de outra forma. Eu posso ter um quadro de demência, então a pessoa não tem depressão. Ela evoluiu, ela abriu o quadro com uma demência, mas um dos sintomas da demência é a depressão. Então, E ao ela acaba tendo duas coisas paralelamente, a depressão e a demência. E ainda tem uma outra situação que pode acontecer, que a gente chama de pseudodemência depressiva. A pessoa tem depressão, especialmente isso acontece em pessoas mais idosas. A pessoa tem depressão, mas um dos sintomas são as perdas cognitivas. Então ela está deprimida, mas também está esquecida. Ela está deprimida, mas também está confundindo algumas datas de compromissos, por exemplo. Thais, vamos a desmitificar a geriatría. Está Uhum. linda audiencia que nos está escuchando. Preguntaron si esto iba a ficar grabada. Lógicamente fica grabada. No solo fica grabada, sino que también fica en formato de podcast quinta-feira a partir de las 6 de la tarde en todas las plataformas. Alguien está falando, parabéns, 2 puntos, uno por favor, completar a lista dos 14 factores. Podemos hacer un post mañana con esta Sim. información para dejarlo bien especificado. Y dos, la acupuntura tiene información sobre efecto de evolución de Alzheimer. Acupuntura não tenho informações, mas eu sei que a acupuntura contribui muito para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu nunca li nada sobre a evolução do Alzheimer especificamente, mas ela pode sim, né, certamente melhorar outros pontos, né, dos sintomas que a pessoa possa ter, ou dores, enfim. Então, mas especificamente do Alzheimer eu não conheço. Thais, gostaria muito desmitificar a geriatria, porque em geral o conceito dos pacientes é que você chega ao geriatra quando você já chegou à terceira idade e não com uma prevenção ou com uma visão de prevenção como para construir uma qualidade de vida. Então gostaria que falaras um pouco da geriatria no geral. Eu quero contar uma situação, uma vez que eu vivi no consultório, de uma senhora que veio trazida para consulta pela filha. Era uma senhora de 89 anos e ela estava bravíssima com a filha. Onde já se viu que a filha levasse ela ao geriatra, se a filha estava achando que ela era velha?
e ela tinha 89 anos. Era uma Wow. senhora totalmente funcional. Então, assim, isso reflete essa visão, né? Ah, então que vai no geriatra quem já tá acabado, né? Vai no geriatra quem tá muito idoso. Eu não. Mas também por quê? Porque a gente acaba tendo uma visão do envelhecimento ruim, né? Ninguém quer ficar velho, né? Velho. Mas na verdade, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar dependente, né? Ninguém quer ficar com problemas graves de saúde, ninguém quer ficar com dor. É isso que a gente pensa quando a gente diz eu não quero ficar velho. Mas o envelhecimento não necessariamente vai trazer esses problemas, né? Então, a gente tem que pensar no envelhecimento como uma construção. E a gente precisa saber o que que é da idade, o que que não é da idade. A gente precisa encarar que algumas coisas vão acontecer, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Não é tudo que é da idade que eu posso pôr na conta da idade. E também tem muitas outras coisas que cabem a nós construirmos esse caminho aí de saúde, né? Então eu preciso realmente conhecer o que que não é normal, o que que é normal e o que que eu posso fazer para otimizar esse caminho aí em Sabe que direção à saúde. No Encontro tiene un grupo de columnistas y me gustaría oficialmente convidarte a que hicieras parte das columnistas do Camino, porque eu acho que es una especialidad allí que a gente tem que incluir, sí, desde la visión preventiva. Eu acho que no hay que esperar a tener un cuadro de Alzheimer, no hay que esperar a tener los 80, los 85 para ir a consultar a un geriatra. Uhum, Muito pelo contrário, hay que colocarlo antes. uhum, uhum. Exatamente. Exatamente. Acho que isso também é uma ferramenta de força, de empoderamento, de domínio da própria vida, né? Porque acho que o que eu sinto das pessoas que eu atendo é esse medo do futuro, né? Medo do que nos aguarda lá na frente. Então, se eu não conheço quais são as ferramentas, de fato eu fico vulnerável. Quais são as coisas que eu faço que são uma autossabotagem para o meu caminho de saúde? Eu preciso conhecer, né? Então, a geriatria ela vem nesse sentido, por um lado, cuidando de pessoas que já estão doentes. Então, o geriatra ele tem um papel de um gestor da saúde dessa pessoa, né? Um maestro aí para conduzir a prescrição, muitas vezes, de vários profissionais ao mesmo tempo. E a gente retoma a ideia daquele médico responsável pela pessoa. Mas também a geriatria atua na prevenção, né? No processo de envelhecimento bem-sucedido. No, otro detalle importantísimo, eh, la población prateada está creciendo sustancialmente. Uhum, Entonces, ¿cómo vamos a querer vivir? ¿Por qué vamos a querer vivir? O sea, desde la cualidad allí, desde el propósito, desde los vínculos, desde la autonomía, Thais, la uhum, importancia de tener autonomía física, uhum. dura, esqueleto, para no depender de otro. ¿Cómo una cosa va vinculada con la otra? ¿Cómo es importante tener la lucidez, mas también tener la motricidad allí? Então, isso quanto antes a gente pensar nisso, melhor. Quanto antes. Olha, eu dei palestra no mercado de investimento, não? E eu sempre falo uma coisa muito interessante, e é que, em geral, as pessoas se preocupam com a poupança. Então, trabalham, 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 e o objetivo é chegar com uma conta sólida para enfrentar a velhice. Supongamos que una mujer llega a sus 60 y pocos años, es avó, y decide convidar a sus netos a Disney. Un programa bien familia. Si ella tiene el dinero para pasaje, porque construyó un buen patrimonio, mas no tiene una estructura física para subir la escala del avión, de nada le sirve lo construido. Y vamos a ser al contrario. Si ella es una físico-culturista que se mató, trabajó, fez academia, nutricionista, mas no tiene su poupanza, tampoco va a poder conseguir tomarse un avión. Todo está entrelazado, vinculado. Uhum, uhum. Eu concordo com você, Maria Laura. E eu ainda digo que, nesse exemplo que você deu, tudo bem. Quem cuidou do corpo e não acumulou dinheiro também não vai conseguir.
Mas você concorda que dinheiro a gente pode arrumar outros jeitos de conseguir? Mas Lógico. a saúde a gente não vai conseguir. Então, a saúde, de fato, é um fator que, assim, você pode ter muitos, muitos milhões, mas se não tiver saúde, você não vai conseguir comer o seu prato Hay una, preferido. Você não pues, vai conseguir viajar e encontrar com uma pessoa, não vai conseguir nada. você sabe que para a Organização Mundial da Saúde são cinco pilares: saúde emocional, física, financeira, social y sexual. Uhum, Todas, desde 1978, hacen parte da estrutura dos homens e das mulheres saudáveis. uhum, Tudo tem a ver. Mas os vínculos, eu acho que a saúde emocional, fundamental, porque a partir de aí você tem um pensamento, um raciocínio, uma forma de vincular-se em donde você pueda cuidar sua saúde, pueda cuidar suas finanças, pueda cultivar un entorno afectivo y tener un propósito. sim, sim. Entonces, olha que importante. Suma Muito, muito. Tudo está relacionado, né? tudo, É. tudo. E eu acho que minha mãe faleceu faz um mês. Eu Minha sinto. mãe tem 98 anos. Meu pai é vivo, tem 94, os dois vivían em Buenos Aires. Meu pai está, minha mãe já partiu. Y mi mamá estuvo lúcida hasta, te diría que 2 años y medio. Y yo creo que ella consiguió llegar a los 96 años como ella estaba, justamente por haber cultivado sus relaciones afectivas y sus amigos. Yo creo que eso es un gran diferencial. Tener con quién conversar, tener con quién dividir, tener con quién compartir. Traigo novamente esto na live porque eu acho que vivimos épocas muito solitárias. Uhum. Muito, muito. Muito. É, mas eu acho que assim, a gente precisa pensar em estratégias também, né? Porque, por exemplo, pode ter alguém ouvindo a gente aqui e tá se sentindo super mal, porque não tem amigas, não tem amigos, Mas né? salir a procurar também É, a gente precisa pensar em estar aberto, né? Porque a sociedade está empurrando a gente para um estado de isolamento cada vez mais. Então é como se fosse nadar contra a maré, né? Não pode ter esse efeito manada. A gente tem que buscar situações do nosso dia a dia em que a gente possa de fato estabelecer vínculos, estabelecer conexões, mas para isso a gente tem que estar aberto, tem que sair dessa redoma, né? e mais em cidades como São Paulo, Thaís. Esta é uma cidade muito complexa para as relações, para dizer salgo, tomo um café, volto, vou comer uma pizza com alguém, me encontro com um amigo. Você fica no trânsito, fica na loucura, e quando você tem tempo, você vai para sua família. Uhum, Só que para las mujeres que nos están escuchando, los hijos crecen, o niño fica vacío, y es tan importante você haber creado un entorno. uhum, ¿Por qué? Porque si no, a casa fica vacía, puede ser que esté con su parcero o no, y cómo voltar a conectarse con un mundo externo. é. Grande desafío, Grande desafio. grande. Grande desafio. Bien, un placer tenerte aquí, Thais. Había Igualmente. 40 o 30 minutos, estamos llegando a la hora, casi 60 minutos de live. Un placer recibirte, un placer tu apertura en donde pudiste surfar no solo por la demencia o Alzheimer, sino interligar y ver a la persona como una cosa mucho más complexa. Uhum, Eu uhum, que esa es la diferencia que va a hacer a medicina hoy, Thais. uhum, Consigan entenderla como una carrera multidisciplinar. uhum. O sea, Concordo, una sim. país con que todo sea muy dividido. Tiene especialidad para una cosa y para otra. Sin embargo, eu acho que somos un só. Uhum, Y la leitura que hace el geriatra uhum, preventivamente, vamos a uhum, poder construir una longevidad saludable. uhum, uhum.
Que bom. O prazer foi todo meu, Maria Laura, de estar aqui com você. E vamos seguir conversando. Eu agradeço a presença de todos, né, aqui. Que noite agradável. Muito obrigada. A live fica gravada. Quien tuviera alguna pregunta o alguna dúvida más, eu acho, Thaís, que nos pueden mandar, que você puede llegar a responder. Y eu prometo que voy a poner los 14 factores en el conteúdo do Camino a Mañana, ¿ok? Tá Thaís, certo. estás comprometida a pasármelos. Tá certo. Um grande abraço. Muito obrigada. Un beso especial a toda la audiencia. Buenas noches. Boa noite.